Bem, olá a todos. Hoje eu estou aqui com o Edmilson. Para quem não me conhece, eu sou o Senna. E a gente resolveu gravar esse vídeo. Nós estamos inclusive na W2F. E a gente resolveu gravar esse vídeo para poder falar um pouco sobre o mercado de manutenção. E o nosso foco é falar sobre o mercado de tanto da parte do crescimento de celulares, né, da tecnologia e da aquisição das pessoas, né, em relação a celulares, quanto automaticamente também do crescimento das assistências, né, ou do conserto, da procura pelo conserto. E a gente vem analisando e veio avaliando, né, e discutimos até esse assunto, e a gente chegou a uma conclusão de que assim, o mercado ele é crescente há muito tempo, mas que atualmente ele se tornou um mercado muito maior, muito mais promissor e muito mais lucrativo, né? E então a gente resolveu compartilhar esse vídeo, principalmente para as pessoas que queiram empreender nessa área, ou que é técnico, né, de celular, ou para as próprias lojas de celular que queiram implantar assistência, para as próprias assistências, porque a nossa finalidade é realmente de discutir, debater. Inclusive, se você quiser participar com seus comentários, a gente vai ficar muito grato e, na medida do possível, iremos tentar responder, né? Bem, acho que o foco principal que nós temos que avaliar é o seguinte, Edmilson, todo mundo, eu posso dizer que todo mundo, já derrubou um aparelho, já tomou um susto ao molhar um aparelho, né? Enfim. Ou a maioria, né? É isso, a maioria, né? Ou quem já teve um celular já derrubou um aparelho, já tomou um susto, já passou pelo risco de ter molhado o aparelho, ou de fato ter molhado o aparelho. Enfim, já passou por algum apuro com o aparelho celular, né? E ninguém melhor que o Edmilson para poder falar disso, já que o Edmilson ele é o professor e coordenador e cofundador da W2F, mas também é empreendedor da loja, enfim, da multiassistência, né, Edmilson? Há muito tempo. Então, é comum, Edmilson, as pessoas derrubarem o aparelho, enfim, danificarem. Como é que funciona, Edmilson? Graças a Deus é comum, que eu vivo disso, vivo dos... A maioria dos problemas que entram na assistência técnica, a grande maioria, tem relação com o mau uso. Então é queda, pancada, deixou molhar, forçou demais o carregador, acabou quebrando o conector de carga e por aí vai. Mas a maioria do que vai entrar é relacionado a mau uso do cliente. A mau uso. A mau uso, pancada, queda, Deixou molhou, cair, é o que mais acontece. caiu na piscina com o celular, deixou cair vapor d'água, molhou na chuva, enfim. Motivo que seja, mas então, é um dos efeitos mais comuns. A maioria dos defeitos apresentados são por parte de mau uso do cliente. Do portador do aparelho. Mesmo com aparelhos novos, ou eu tenho casos até de aparelho até a prova d'água, que o pessoal pega e é a prova d'água, ele é resistente à água, tem alguns cuidados que o pessoal tem que tomar, que acabam não tomando e acho que é para fazer mergulho com o celular. Na realidade, assim, o aparelho ele vem classificado como a prova d'água. Ele é resistente à água. Ele é resistente. Isso significa que, mesmo assim, ele apresenta, sim, ou pode apresentar. Pode. Isso lendo o próprio manual do aparelho, ele indica. Não é para colocar em água de praia. Tem profundidade. Uma profundidade média. O pessoal, na empolgação, poucos leem o manual, poucos leem o manual e acabam utilizando de qualquer maneira, achando que é indestrutível o aparelho. E aí onde a gente recebe muito aparelho para manutenção, graças a Deus, né? Interessante. O mau uso é o que me sustenta, o que sustenta esse negócio, que hoje está, graças aos aparelhos de touch, hoje cresceu muito a manutenção, a assistência, a procura por consertos, muitos aparelhos, muitos smartphones de qualidade melhor, que o pessoal tem conseguido comprar. Porque os smartphones eles caíram o preço, né? Caiu. Inclusive existem aparelhos que te entregam basicamente todo tipo de tecnologia atual a um baixo custo, né? Ficou fácil, né, hoje na verdade adquirir, né? Sim, em baixo custo, um aparelho assim com diversas funções, ficou mais simples, levando em conta os preços anteriormente, de anos 2, 3 anos atrás. 3, 4 anos atrás, levando em consideração o preço
top de linha para você. Hoje está mais acessível. Está bem mais acessível. Está mais acessível. E isso faz com que as pessoas acabem comprando e automaticamente esses aparelhos eles passam a dar problema. Existe alguma estimativa? Eu tenho a informação de que os aparelhos entram na assistência dentro do primeiro ano. 30% dos aparelhos, digamos assim. Até mais. Até 40%. Para a gente ter uma ideia, nós sabemos que a Anatel nos passou a informação de que 281 milhões de linhas ativas. Isso vamos dar por volta de aparelhos, vamos supor, 270 milhões. No mínimo 281 também. Não, porque não necessariamente uma linha ativa tem relação a um aparelho. Uma pessoa pode ter um aparelho de 2 chips, mas é um aparelho só. Ou ele pode ter 2, 3 chips, mas ele usa num único aparelho. Então, para nós, a relação é mais não do aparelho, mas não relação do aparelho. Vamos jogar na média de, sei lá, 270 milhões, é mais que a população. A procura hoje, qualquer ponto que eu conheço de assistência técnica, não falta serviço. Eu conheço lojas assim, que falta um profissional capacitado para fazer a manutenção, mas faltar serviço mesmo, não. Difícil. Muito por conta dessa demanda, desse número de aparelhos que estão em circulação e também porque são aparelhos de alta tecnologia, mas no entanto são frágeis, né? São frágeis, né? Muito frágil. Então a questão enfim, maior para poder se ter essa demanda tão grande, tão crescente, é por alguns fatores, por exemplo, como a questão da fragilidade, a questão do aumento de aquisição de novos smartphones, né, que o brasileiro tem, enfim, adquirido. E tudo isso faz com que o mercado ele esteja fomentado, ou seja, ele esteja numa crescente. E deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Então esse é um grande momento para que a gente possa empreender nesse mercado. É aconselhável a pessoa empreender ou, enfim, se especializar, se tornar um técnico, abrir uma loja, abrir uma assistência? A gente está vivendo o melhor momento que podia estar na área de assistência técnica pelo volume de venda de aparelhos voltado para celular. Falando de celular, a gente está no melhor momento. Isso é só acompanhar em qualquer associação comercial a média de venda ou a média com as operadoras, a média de linhas que são habilitadas, ou com a própria Anatel, a média de linhas que são habilitadas, e tem muita influência com a média de aparelhos que é vendido. Hoje o maior presente dado em Natal, em Dia das Mães, em Dia dos Pais é celular. Celular, isso é verdade. Até crianças, inclusive. Isso é verdade. E isso é bastante comum, primeiro porque ele deixou de ser um eletrodoméstico, um aparelho. Ele deixou de ser um luxo. É um luxo, exatamente. Ele se tornou um aparelho necessário, né? Ainda mais, principalmente para a criança, né? A criança, por exemplo, na escola, se o pai quiser falar com ela, ele acaba conseguindo. Enfim, até as crianças hoje têm aparelho, né? E vamos aproveitar o seguinte, Edmilson. Uma coisa que eu percebo, e que para a gente poder chegar nessa conversa, a gente já tinha discutido antes, e é interessante a gente passar, é que as pessoas elas não conseguem, na realidade, viver sem um aparelho, né? Ficar sem um aparelho, né? A dependência do aparelho hoje é enorme, né? Imagina você sair de casa sem o seu aparelho. Tanto para questões de trabalho, questões de diversão, questão de comunicação. Os aplicativos família, ali, os jogos, né? O próprio WhatsApp, o Facebook. Alguns aplicativos de jogos, que muita gente acaba até que é meio viciado nesses jogos, mas também aplicativos importantes como de banco. De banco, por exemplo. Pagamento de contas, entre diversos outros serviços. Câmera, hoje dificilmente você vê uma pessoa com uma câmera. Acontece, digital. Mas dificilmente você vê uma pessoa com uma câmera digital na rua. E enquanto isso, o celular, você vai num show, por exemplo, que você vê de celular, o pessoal levantando para bater foto. Porque na verdade ele tem multifunções, né? Agregando tudo no só. Então as pessoas. Mais crescente, segundo o que você passou aqui, é um presente muito dado, né? Depois, as pessoas que possuem esse presente, o aparelho, enfim, elas acabam não conseguindo ficar sem eles, né?
E é comum também as pessoas solicitarem, então, o conserto por causa dessa questão também, né? Sim. Levando em consideração o mau uso, um serviço numa loja autorizada, por exemplo, aquele serviço gratuito de garantia... Já não vai ser gratuito. Já não é gratuito mais. Então ele acaba, na maioria dos casos, nem levando na autorizada, e quando leva, o técnico ele passa um laudo dizendo que foi mau uso e a garantia não vai cobrir o serviço. Certo. E quando cobre, acaba ficando um valor, até na autorizada, um pouco mais alto o valor, e eles acabam procurando uma outra loja que não é vinculada, que é uma assistência especializada também, mas que não é vinculada aos grandes fabricantes. Certo. É onde cai um pouco mais o valor desse serviço. Entendi. Então, assim, a assistência técnica cumpre um papel fundamental para auxiliar esse cliente, enfim, esse usuário, portador do aparelho, uma vez que a manutenção ou a recuperação, o reparo desse aparelho se torna muito mais viável, digamos assim, se torna viável porque a assistência ela consegue fazer um serviço ou cobrar mais barato ou cobrir, enfim, aquilo que a assistência da garantia ali não consegue. Sim, é isso? A gente pode, se for fazer uma comparação, a gente pode comparar com a oficina da concessionária e uma certo. oficina que não é ligada à concessionária. Hoje em dia não tem como atender o volume de carros você mandando tudo quanto é defeito, tudo quanto é problema na concessionária. Sim. Não tem como. Sim. Por isso a importância da mecânica que não é ligada à concessionária. Mesma coisa celular. Não tem como atender o volume de aparelhos. Hoje, quando você pensa em levar um aparelho não autorizado, você já pensa, vou ficar 30 dias sem meu aparelho, 20 dias sem meu aparelho. E que cliente, voltando a falar da necessidade do aparelho, que cliente quer ficar 30, 20 dias sem um aparelho? Sim. Tem essa questão também, né? De assistência, ela pega o celular e acaba aprendendo o celular por... fica um período, né? Por uns 30 dias. Um fluxo não autorizado é um fluxo de aparelho muito grande. Apesar que eu já vi casos de demorarem muito mais, né? Acontece, né? Acontece. A gente sabe que não pode, mas acontece. Demais. Entendi. Bem, uma outra questão que é importante e eu gostaria até de citar é que eu assisti um vídeo, acho que você já viu esse vídeo também, que é uma reportagem da Gazeta, que basicamente ela retrata o que a gente está aqui conversando, né? Para vocês que estão assistindo, a gente vai até colocar o link no final do vídeo, para que vocês possam também ver a matéria e ter mais um respaldo sobre o mercado, né? Então na descrição, aliás, do vídeo, nós vamos colocar esse link para vocês poderem acompanhar, para quem obviamente não viu a matéria da Gazeta, tá? É um vídeo de 8 minutos, super bacana, reforça bem o que a gente está falando, né? E mostra vários exemplos. Edmilson, uma outra coisa que eu acho que a gente poderia passar aqui é a questão dos defeitos. A gente já disse aqui que o maior número de defeitos são causados pelo próprio usuário, pelo próprio dono do aparelho, né? Por questão de mau uso. Quais são esses principais defeitos e a gente consegue ter uma ideia para quem está assistindo, que o nosso foco aqui é falar pro pessoal de assistência, pro técnico, pro dono de loja, pro dono de assistência, ou para a pessoa que queira, obviamente, entrar nesse mercado, qual uma média de preço que é cobrado para os principais consertos, para cada principal conserto? O valor do conserto, na verdade, ele tem algumas influências. Sim. Tem a influência de preço de mercado do aparelho, até de região para região tem diferença de preço. Preço que cada aparelho, quanto mais sofisticado ou mais caro o aparelho, também mais caro se torna mais caro. É compatível. Compatível. Região também tem muita influência. Um exemplo, uma loja de bairro, num bairro da periferia, ela não vai cobrar o mesmo preço que uma loja num grande centro, num shopping, até mesmo por questões financeiras, óbvio, de gasto. Uma loja, para ela se manter num ponto desse, questões de precificação, preço envolve uma série de fatores. Sim. O preço médio que eu posso te dar, que entra de mais serviço. Touch,
quebrado ou parou de funcionar, mau funcionamento do touch. O touch, no caso... O toque na tela. O toque da tela. O toque na tela da certo. parede. Em média, um serviço como esse, mínimo, dependendo do aparelho mais básico, de R$80 até, isso vai até R$1.000. Por que até esse valor de R$1.000? Um exemplo, você pega um iPhone 6, por exemplo, que acabou de lançar e vai trocar um touch dele. É claro que vai ser um valor bem mais alto. O custo para nós como técnico... Também custa mais caro, né? Também custa mais caro. Eu me incluo porque eu também tenho assistência além da escola, além do serviço, além do treinamento, também tenho assistência técnica. Certo. Mas média de 80 a 300, podendo chegar até R$1.000, dependendo do aparelho. Você vai para um display. O display vai de R$100 até R$1.200 também. Média de 100 a 300. O display porque o visor do aparelho. Porque nós temos técnicos e temos pessoas que de repente estão interessadas ou vão se interessar a partir do vídeo. Isso. O visor do aparelho. Que vai de 100 a R$300 em média, mas isso pode chegar até R$1.200, dependendo do aparelho. Repito novamente. Certo. Troca de conectores de carga, o cliente arrebenta bastante. Vai variar também, tem variação média de R$80 a R$250. O conector, onde encaixa o USB. USB, carregador. Quebra bastante ali. Bastante. Por mau uso, forçar na hora de tirar, entre outras questões. Certo. Mas quebra bastante. Alto-falante para música ou campainha, pessoal costuma de estourar, é um serviço que entra bastante também. Como é que estoura? Tipo, usa muito música, alto? Usando muito áudio, ou algumas determinadas músicas a frequência mais alta, ou quando molha um vapor d'água, ele solta algumas camadas e fica... Ou para de funcionar totalmente, ou fica chiando, rajando. E aí necessário fazer a troca. A troca mesmo, ou o reparo. A troca ou o reparo, dependendo de cada situação. Vai variar de um alto-falante de 60 a R$160 também. Isso cabe também para microfone, entra na mesma classe de preço. Auricular, que é para você ouvir em ligações, também cai na mesma casa de preço de 60 a R$160, dependendo do aparelho. E um dos campeões é a desoxidação de aparelhos. Aparelho que molhou, no caso, caiu. Você vê na internet várias dicas do pessoal falando: põe no arroz, põe no sol, passa secador de cabelo. Funcionar não funciona. Funciona no seguinte caso: você vai tirar a umidade e ele pode voltar a ligar sim. Mas há foco de oxidação na placa que não foi desoxidado. Que o arroz... É como se fosse um ferrugem. O arroz ele só vai tirar o arroz ou o sol, macarrão, o feijão, não vai tirar. Ele tira a umidade, mas o foco da oxidação fica lá. Porque faz sentido, né? Porque o arroz ele vai sugar um pouco da água. Sim. Mas a oxidação da placa... causada pelo líquido que o arroz não vai tirar. Não vai tirar. E a oxidação, então, ela ferrugem. Ela impede o funcionamento do aparelho? Pode estar no momento que ele molhou, que naquele momento não vai afetar nada. Só que, como eu acabei de falar, é igual ferrugem. Se você não tira, ela vai aumentando. Até pegar numa parte que seja vital para o aparelho parar de funcionar ou perder alguma função. Uma tecla que tem que apertar mais forte, um microfone que para. E é muito comum esse serviço? Muito comum. E também tem muita variação. Começa aí com R$100, que pode ir até... Depende do aparelho. Mas só para a gente entender uma coisa. Isso ocorre quando esse aparelho ele entra em contato com a água, de alguma forma, ou não? Não, mesmo sem contato. O vapor d'água, por exemplo, pessoas têm mania de tomar banho. Tomar banho e o celular no banheiro. Isso, que ele nem... Você pergunta para o cliente se ele molhou o aparelho, ele fala, não molhou. Ou molhou e secou e só começou a dar problema 1, 2, 3 meses depois, ou pegou só um vapor d'água, suor, chuva, que entrou em determinado local, uma criancinha colocando o celular na boca e entra a umidade por algum ponto, a baba dele, no caso, por algum ponto, e causa oxidação. Certo. Edmilson, como a gente já sabe que nós temos aí em torno de 280 milhões de aparelhos em funcionamento, ou 270, 280 em média, isso de aparelhos segundo a Anatel. E como também nós sabemos que esses aparelhos normalmente
apresentam problemas durante o primeiro ano, com mais todas as informações que a gente conversou, questão de mau uso, questão de os aparelhos também serem sensíveis, né? Do ponto de vista, sei lá, de resistência, da questão da resistência e todos esses outros fatores. Talvez acho que a gente poderia citar até a falta de especialização ou de qualificação dos técnicos que existem no mercado. Porque a gente sabe também que existe... tudo bem que isso é um assunto que a gente pode debater em outro vídeo, e eu acho que vai ser interessante a gente debater sobre isso, para mostrar que a importância de um técnico ser qualificado, né? Para realmente ele arrumar basicamente todos os tipos de defeitos que venham aparecer na assistência dele, para que ele venha a ser considerado um técnico de mais qualidade, mais respeitado, mais confiável, enfim, ter mais clientes, consertar mais aparelhos e automaticamente buscar aquilo que a gente, no final de tudo, está buscando, que é a questão do lucro, de ter um lucro maior, de ter um negócio mais sólido também. Essa é a questão do negócio mais sólido. A assistência já tem uma certa quantidade de assistência no mercado. Só vai ficar os qualificados. Ficar que você fala é se manter. Se manter. Entrar aquele oba-oba das assistências que muita gente estava abrindo, já tem muita loja fechando. Por quê? Por falta de qualificação. A pessoa não sabe pegar um aparelho corretamente, não sabe entregar um aparelho para o cliente corretamente, não sabe identificar fazer um bom diagnóstico. Não sabe fazer um diagnóstico. Às vezes ele acha que sabe, ele acha que é aquilo... que ele aprendeu sozinho, lutando, porque não tem muitos locais de treinamento que dá treinamento específico para isso. Então ele acha que é aquilo e vai e segue aquela linha. É aquela linha e quando complica um pouco mais, tudo para ele isso é placa, é placa. Tudo que começa a complicar, ele vai para essa área. Você viu que esse assunto, se deixar aqui, a gente vai falar para caramba dele. Mas na realidade, acho que para quem tá nos vendo já é o suficiente para entender o seguinte. A importância da qualificação. A importância. Mas partindo do ponto de vista de eu quero empreender nesse mercado de manutenção de celulares. Esse é um fator também que me motiva, não é verdade? Sim, eu acho. Porque eu tenho concorrentes que não são muitos, na realidade, porque a demanda é muito grande. Poucos. Mas, assim, se eu sou qualificado, automaticamente, esse também é mais um motivo que me leva a empreender no mercado de manutenção e conserto de celulares. Correto? Correto. É isso aí. Então, eu acho que as informações que a gente debateu e considerou importantes, acho que são essas, né? Então, para vocês que estão assistindo o vídeo, provavelmente vamos fazer o seguinte: o nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre a diferença entre o técnico especializado e o técnico que não é especializado. Ou o técnico que não é qualificado. É o técnico que ele tem, lógico, a sua importância no mercado. Ele foi com toda a sua força, com toda a sua vontade, aprendeu. E inclusive está até bem no mercado. Muitas vezes aprendeu sozinho. Muito sozinho. A gente inclusive valoriza esse técnico, porque é um trabalhador, é uma pessoa que está buscando o seu espaço. Muita gente começa assim. Só que, lógico, a gente sabe que se eu tenho um treinamento adequado, se eu tenho uma especialização, um apoio, enfim, eu tenho o estudo e eu começo a entender também, não porque o que aconteceu e o porquê aquilo aconteceu de forma real, é óbvio que eu vou ter um melhor resultado, um melhor lucro, uma melhor empresa, enfim. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, a gente vai debater sobre isso. Por enquanto, é isso que a gente queria passar para vocês. E a gente pede para que vocês façam comentários, enfim, e a gente vai tentar acompanhar, responder na medida do possível. E é isso aí, um forte abraço. Mando um abraço pro pessoal aí também. E até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado.